Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a esse vídeo. Se você está chegando agora, já pede para você se inscrever e deixar o like aí para esse vídeo poder chegar a mais pessoas. Não se esqueça também de ativar as notificações para não perder nada. E também, quem puder aí entrar na nossa página do Apoia para poder a gente continuar o nosso projeto, a gente agradece. Inclusive, esse vídeo é um vídeo especial de mudança aqui do canal, que a gente vai disponibilizar primeiramente para todos os nossos apoiadores. Beleza? Então é isso, a gente está falando aqui nesse vídeo sobre os lançamentos, a gente vai falar sobre os lançamentos em comemoração aos 60 anos da SEGA. E tem muita coisa acontecendo já. Então a SEGA já fez lançamento de mini consoles, né, versões bem pequenininhas de seus consoles. Também relançou o Mega Drive, se não me engano, com HDMI, bonitão e tal. E na Steam tá fazendo uma promoção, uma mega liquidação entre aspas aí, de jogos, grandes jogos que estão sendo vendidos a um preço bem em conta. Com descontos que vão, sei lá, até 80%, não sei se tem mais aqui, tá? Claro, tem os gratuitos, mas os jogos que estão à venda estão com descontos bem generosos, como é o caso aqui de um baita jogo que até as revistas especializadas consideraram que ficou melhor no PC. A mecânica funciona muito melhor no PC, ele foi refeito para o PC, que é o Ventus. Tá na faixa de R$10 aqui, então vale a pena dar uma olhada. Também a coletânea Shenmue 1 e 2 tá na faixa aí de R$30. Essas promoções, se eu não me engano, vão até o dia 19 de outubro, então você tem que correr para poder aproveitar essas promoções da SEGA na Steam. E outra coisa, tem jogos gratuitos lá também, então alguns jogos aí foram disponibilizados gratuitamente, então até o Sonic 2 está de graça, né? E outros jogos aí. Agora, o que está causando um hype aí na gente é o lançamento de 3 jogos aqui que estão com data aqui e que são especiais pra caramba, que é o caso aqui do Endless Zone. É um jogo inspirado em Fantasy Zone e que vai ser lançado no dia 16 agora de outubro de 2020. E outro jogo também que está criando uma expectativa grande é o Streets of Kamurocho. Espero ter pronunciado corretamente. Streets of Kamurocho, que é um mod feito pela própria SEGA do jogo Streets of Rage com personagens da Yakuza, do jogo Yakuza. Então eu acho que combina muito, porque tem a ver com esse negócio de beat'em up nas ruas, né? E tem tudo a ver com Yakuza, Streets of Rage, Yakuza tem bastante a ver. E eles fizeram esse especial, esse mod especial aí. Cara, tá criando uma expectativa legal. E eles estão sendo disponibilizados de graça, tá? E não se sabe por quanto tempo. A gente entende que esses daí, que são especiais, vão ficar pouco tempo na plataforma Steam, tá? E o Golden Next, o Golden Next com um Dzinho no final. E o nome completo do jogo é Golden Next A Cancelled Prototype. O que aconteceu? Provavelmente é um jogo inacabado, tá? Eu não sei exatamente, a história parece ser essa, mas a verdade é que tem programador que escreveu como um Nightmare, né? Foi um problemão aí para poder concluir esse projeto. Esse projeto parece que não foi concluído e parece que tá ficando bom. O visual fantástico, assim, à primeira vista, assim. Claro que são vídeos promocionais do jogo para mostrar como é que vai ser no lançamento. E esse aí vai ser lançado no dia 18 de outubro de 2020. Então vamos na sequência. Vai lançar agora o Endless Zone, 16 de outubro de 2020. Em seguida, Streets of Kamurocho, 17 de outubro de 2020. E Golden Next A Cancelled Prototype vai ser disponibilizado no dia 18
de outubro de 2020, beleza? E criou um hype do caramba, porque imagina, é uma versão com visual mais moderno, né, de um grande clássico que é o Golden Axe, tá? E eu fiquei muito curioso para ver como esse jogo ficou, como esse jogo está. Mesmo que de repente não seja completo, sejam poucas fases, eu não sei como é que tá. Ele vai ser disponibilizado gratuitamente também e provavelmente por pouco tempo. Esses 3 aí, o restante vai estar lá com promoção, com descontos e de graça, e vale a pena dar uma conferida. Eu fiquei aqui embasbacado com isso aqui, né? Com Vanquish, praticamente R$10, né? É um jogaço, né? Mas tem vários outros aqui, tem Valkyria 4, tem Yakuza, né? Que eu não sei se é Kiwami, não sei pronunciar isso. Tem vários aqui com baixos descontos. E também a coletânea com um jogo super especial que é o Shenmue 1, Shenmue 2. Essa coletânea tá saindo, era o preço normal, acho que é R$110, assim, arredondando. Tá 28 arredondando, né? Um pouquinho mais com as taxas, né? Mas marcou muito. Shenmue marcou demais, cara. Eu acho que vale a pena pegar essa coletânea por um preço que está bem em conta, né? E também os jogos gratuitos, né? Tem muito jogo bom gratuito aí que a SEGA disponibilizou para celebrar os seus 60 anos, tá? E olha só, o Sonic Mania tá R$9, Bayonetta tá R$9, é R$9,24, né? R$9,24. Aí com umas taxas deve chegar a uns R$10, R$10 e pouco. Mas para um jogo completo tá bem barato, né? Tá bem barato, ainda mais Bayonetta, né? E cara, eu tô assim, tô aqui esperando esse Golden Axe aqui. E essa versão modificada com personagens da Yakuza dentro do jogo do Streets of Rage. Como que ficou isso? Eu tô curioso, quero saber se ficou bom, né? E se encaixa, né? A jogabilidade parece que vai encaixar legal, né? E também é bom lembrar, né, que a SEGA está completando 60 anos, ela não faliu, ela mudou de ramo. Não, ela não mudou de ramo, ela mudou o foco do seu negócio. Porque antes tinha console também, ela só saiu do ramo de consoles para poder manter a saúde da empresa. Então, é uma longa história, a gente não vai falar em detalhes aqui, mas o que aconteceu, por exemplo, com a SNK foi essa. Vários funcionários da SNK foram para a Capcom, em seguida ela quebrou. E aí teve uma luta na justiça para ficar com a massa falida. Uma empresa Azuri ficou com os Pachinkos e deu um problemão, porque a Pachinkos era a parte da SNK que dava lucro. E tava todo mundo querendo tudo e querendo a parte que dava lucro. E aí a Azuri pegou, a Playmore, conseguiu ficar com a massa falida da SNK, explorar a marca dos jogos, dos personagens, dos logos, SNK, Neo Geo, essa coisa toda. Mas falhou a SNK, infelizmente, né, uma empresa que marcou muito, da mesma época mais ou menos, se você for olhar lá as fundações das empresas, né, SEGA, Capcom, SNK, todas essas empresas mais ou menos aí da mesma época, principalmente no Japão. Então é bem chato o que aconteceu com a SNK. Mas a SEGA não. A SEGA, para manter tudo funcionando direitinho, ela mudou o rumo, na verdade, e continuou lançando jogos para PlayStation 2, para Xbox antigo, depois para Xbox 360, para o GameCube, para todos os consoles e para PC. E isso foi demais, cara, porque aí hoje tem gente que investe em gabinetes, né, computadores parrudos, e não tem mais console, joga no PC. Então a SEGA ela diversificou para não quebrar, né? Ela foi uma decisão inteligente e pegou. Imagina você ter todos os ovos no mesmo cesto. E aí o que vai acontecer? Se quebrar tudo, você perde tudo. Então se você diversifica, você bota para você perde só alguns. Se tiver alguma perda, se alguma coisa não der certo, você não perdeu tudo. Enfim, é mais ou menos isso. E
a SEGA está completando aí 60 anos, virou vovózona, né? E tá aí firme e forte com vários lançamentos maneiros aí, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí para poder acompanhar e não perder nada. E também faça uma visita lá no nosso Apoia-se para ajudar o nosso projeto, para poder a gente continuar trazendo conteúdo aqui. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.